Inscrições do programa Bolsa Permanência para estudantes indígenas e quilombolas estão na fase final. Setor de serviços cresce. Hoje vamos conhecer uma empresa que está expandindo por conta deste aumento. Editorezion tem mais um lançamento, um estudo cronológico e panorâmico de todos os livros da Bíblia. Fique com a gente, o Notícias do Bem está começando agora. Olá, tudo bem? Que bom que você está com a gente. Está começando mais um Notícias do Bem para você aqui na IPP-TV, a sua TV missionária. Então seja muito bem-vindo. Você que já estava acompanhando a nossa programação aí com o Manhã IPP, né? E a nossa Lídia Dickel, ou você que está chegando agora no Notícias do Bem, seja muito bem-vindo. Então a gente tem a partir de agora muita informação para passar para você, além de todos esses destaques. É claro, a gente tem outros assuntos preparados e a gente conta com a sua audiência e conta também com a sua participação, não é mesmo, Tainá? Hoje é quinta-feira, dia 24. Com certeza, né? 24 de fevereiro. Esqueci totalmente. Quinta-feira, 24 de fevereiro, é hoje. Que bom que você está com a gente aqui, então. Quase que me saiu um 27. Não, 24. Seja muito bem-vindo, você que está chegando, muito bem-vindo, você que já está aqui nos acompanhando. Estou de olho no nosso chat, acompanhando as mensagens que não param de chegar. Ó, mensagem subindo? Não, coisa não boa. Tá. Não tá desse jeito? Não, mas vai estar. As mensagens não estão chegando, não estão crescendo igual os números ali dos inscritos. Por quê? Porque eu conto com a sua participação, gente. Os números sobem de acordo com que vocês, né, se inscrevem no nosso canal. Se não é inscrito, por favor, aproveite esse momento, se inscreva, compartilhe esse vídeo com seus amigos e familiares para que mais pessoas possam fazer parte deste canal. Nossa meta, 1 milhão de inscritos. Estamos perto, né? 921.500 quase. Estamos indo. Devagarinho a gente chega lá, mas a gente precisa da sua participação para isso. Exatamente. Vamos de notícia? Vamos começar. Vamos começar, então. Após 2 quedas seguidas, o setor de serviços cresceu 2,4%. Boa notícia. E como resultado, muitas empresas estão registrando bons números e investindo em expansão. Notícias do Bem foi visitar uma delas. De acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, o setor de serviços no Brasil cresceu 2,4% em novembro passado, após 2 meses seguidos de queda. O resultado foi o maior dos últimos 6 anos e o reflexo já pode ser sentido no mercado, que vem registrando aumento na demanda. Um dos exemplos é essa loja Finger que fica no Morumbi, zona oeste de São Paulo, e faz móveis planejados de alto padrão desde 1978. São produtos de qualidade e tecnologia alemã, que oferecem acabamentos diferenciados para cozinha, closet, quarto, banheiro e sala. Já estamos aqui uns 3 anos nesse local, né? Eu já tenho experiência aí, uns 15 anos com móveis. E trabalhar com o Finger foi assim, juntou, né, a experiência com móveis assim de qualidade. Eu destaco a Finger no mercado como uma empresa assim, sucesso. Mas por que o sucesso? Ela tem esse cuidado. Eu tenho um contato direto com o dono da fábrica, com o representante daqui. Então, assim, essa comunicação poucas empresas têm no mercado. Muitos querem vender. Mas vender, respeitando o cliente, crescendo com mais estrutura, são poucas. Então a Finger é uma parceira que eu tenho, sim, tenho o maior respeito e eu acho também que é recíproco, né? Então, graças a Deus, estamos crescendo, né? A Finger Morumbi também personaliza, monta e instala os móveis nas residências. Uma customização com estilos diferentes, elogiada pelo Edson, que mobiliou o apartamento usando os serviços da empresa. Eu fiquei extremamente satisfeito. Os móveis são de excelente qualidade, os armários todos, excelente qualidade. Os projetistas aqui da Finger são excelentes. Eu me senti como se tivesse num alfaiate sendo feito uma roupa especial para mim. Ficou perfeito, ficou tudo ótimo.
Estou muito feliz. É um apartamento novo que eu tinha comprado e os móveis ficaram perfeitos. Ficou um apartamento muito agradável. Legal. O que o senhor adquiriu? O que o senhor transformou lá? Adquiri todos os móveis possíveis. Sala, cozinha, sala de jantar, os quartos, banheiros, tudo. Todos os armários eu adquiri aqui. Fiz tudo aqui com a Finger. A fábrica da unidade fica no Rio Grande do Sul e é apontada como um dos parques fabris mais modernos da América Latina. Por isso, os móveis têm garantia de até 8 anos. Hoje a Finger ela conta com mais de 42 anos na área, ferragem alemã, temos as dobradiças, né, que é um dos diferenciais nossos, que é Blum. Blum hoje é a melhor que tem no mercado, né? Então hoje nós damos 8 anos de garantia, né, em todo o nosso produto, desde ferragem até a parte da madeira mesmo, né? E nós estamos aqui no Morumbi. Nós não temos nenhuma reclamação por conta desses diferenciais, dessa garantia, desse acompanhamento que a fábrica tem junto com essa unidade. E então, assim, todos os nossos clientes satisfeitos. E na Finger Morumbi, o cliente ainda conta com diferenciais importantes, entre eles pontualidade, atendimento e agilidade no pós-venda. Porque móveis você encontra em muitos lugares. O grande diferencial nosso é essa pontualidade na entrega, esse respeito com o nosso cliente, né? Esse contato que nós temos direto. Muito clientes que compram aqui se tornam amigos, né? Por conta dessa proximidade. Desde eu como proprietário até o último cliente, o último funcionário que tem aqui, todos vão atender da mesma forma, né? É como se estivesse fazendo esses móveis para nós mesmos. Esse carinho, esse cuidado e essa atenção. Muito bacana. E olha só, no último domingo a editora Ezion fez mais um lançamento, Tainá. Exatamente. E a obra traz uma análise completa de cada um dos livros da Bíblia, incluindo época, linguagem e curiosidades. E nós preparamos uma reportagem especial para você, mas agora confira só um trechinho. A obra traz uma visão completa de cada um dos livros da Bíblia. Além da autoria e linguagem usadas, fazem parte das informações as curiosidades quanto à geografia bíblica, cenas históricas e anotações conclusivas sobre a sua mensagem central. Além disso, o estudo também inclui os chamados livros apócrifos, introduzidos na Bíblia Católica pelo Concílio de Trento, mas que não integram a lista de textos religiosos aceitos como sendo inspirados por Deus. O presbítero emérito Gerson Fonteles apresenta o estudo em ordem cronológica, diferente dos índices das Bíblias comuns. A intenção é facilitar o entendimento dos fatos narrados, permitindo ao leitor a compreensão dos planos de Deus e das ações do Espírito Santo que inspirou os autores bíblicos. E aí, por um entusiasmo de alguns superintendentes, né, que corri o Brasil em várias igrejas, eu fui desenvolvendo. E aí, quando a igreja de Pinheiros se interessou por essa obra para ajudar na mesma dificuldade de ensinar a Bíblia, né? Porque a gente vê que o jovem atual tem dificuldade na leitura e no entendimento da Bíblia. Então, esse manual ele ajuda muito nisso e eu tenho sido muito gratificado. Quando a igreja de Pinheiros, eu soube que tinha uma obra missionária fortíssima, então eu senti o desejo do meu coração, conversei com o reverendo Arival, e ele comprou a ideia da editora patrocinar essa edição, e eu cedi todos os direitos autorais para a obra missionária da IPP Pinheiros, e isso me gratificou muito. O lançamento oficial foi durante um dos cultos matutinos e uma aula magna na Escola Bíblica Dominical da Igreja Presbiteriana de Pinheiros. Quando eu gravei o programa de televisão de manhã, me deram 40, eu fiz em 38. Eu espero fazer em 1 minuto e meio.
Pois é, daqui a pouquinho essa reportagem completa, então você vai conhecer mais a respeito desse livro, né, a respeito desse lançamento. Exatamente. Há exatos 100 anos, artistas como a pintora Anita Malfatti e os escritores Oswald de Andrade e Mário de Andrade realizaram um dos eventos mais marcantes para a cultura e produção artística brasileira do século XX, a Semana da Arte Moderna. É verdade, toda a arte nacional foi impactada daí em diante, né? As obras de Tarsila do Amaral são um exemplo. Ícone do modernismo brasileiro, ela não participou da semana porque estava em Paris. Mas quem está com a gente para falar no Notícias do Bem a respeito do centenário da Semana de Arte Moderna e das repercussões é a sobrinha neta da Tarsila do Amaral, a escritora também Tarsila do Amaral, de novo com a gente aqui no Notícias do Bem. Tarsilinha, obrigado por atender, né, o nosso convite para a gente poder falar desse centenário da Semana de Arte Moderna, né, tão importante, né, a gente pode dizer para a arte brasileira. A arte brasileira, a gente pode dividir ela em antes e depois da Semana de 22, né? Olá, tudo bom, querido? Olá aos ouvintes. É um prazer estar aqui falando com vocês mais uma vez. E, realmente, né, eu acho que é um marco muito importante na arte brasileira, a Semana de Arte Moderna. E o que é engraçado é que a minha tia não participou da semana, mas ela acaba sendo realmente uma das pessoas mais lembradas, né? Eu acho que, claro, pela importância que ela tem hoje na arte brasileira. Mas realmente o que eu destaco na semana foi realmente essa ruptura, né, de uma arte muito acadêmica antes para essa arte moderna, né? E claro, isso abriu portas para tudo que está acontecendo na arte brasileira, na arte contemporânea brasileira, né? Também inspirou movimentos como a Tropicália, enfim, foi realmente um movimento muito importante. Não foi só nas artes plásticas, teve na música, Villa-Lobos, na poesia, Oswald de Andrade, Mário de Andrade, e dentre tantos e tantos outros artistas importantes, né? Até na escultura, o Brecheret também, enfim. E mesmo nas artes plásticas, né? A minha tia vem um pouquinho depois da semana em si, mas a gente tem que destacar Anita Malfatti, de Cavalcante, enfim, e muitos outros artistas. É verdade, Tarsila estava em Paris na época, não é isso? Estava estudando em Paris e aí tem uma história de que a Anita Malfatti mandava as cartas para ela contando como estava sendo a Semana de 22, e eu imagino o coração da Tarsila querendo participar dessa Semana de Arte Moderna, até porque ela já estava recebendo toda a influência dos modernistas, que era, enfim, o ponto alto da arte na Europa naquele momento da história, né? Sabe o que é interessante é que o tempo que ela teve em Paris, de 20 a 22, ela estava fazendo só estudos acadêmicos. Claro que ela foi a algumas exposições, né, das vanguardas, que era um movimento que estava ocorrendo na Europa e até no mundo todo, que a Europa, principalmente Paris, era o grande centro. Mas ela realmente ainda não tinha entendido muito essa arte. É difícil falar, arte moderna é a arte que foi feita naquele período, né, no Brasil e no mundo. Né? É um pouco confundido também com as vanguardas, né? Porque as vanguardas que iniciaram essa arte moderna no mundo, né? Uhum. Mas a gente fala hoje em arte contemporânea, que é diferente de arte moderna. Isso foi feito naquela época mesmo. Mas ela realmente vai aderir a essa arte moderna aqui no Brasil. Quando ela chega em junho, aí a Anita apresenta a minha tia para todo o grupo modernista. Aí ela começa a namorar os Oswald de Andrade, acho que também isso foi um fator muito decisivo na trajetória artística dela. E ela diz que ela começa a compreender melhor a arte moderna nessa época. E aí ela começa a mudar mesmo a concepção artística dela. Muito legal. Tarsilinha, a gente sabe, né, que pela música, pela arte, pela escrita, né, eles fizeram, movimentaram essa data e que foi transformador para os dias de hoje, mas a gente consegue falar um pouquinho o motivo central, né, o que impulsionaram eles a idealizarem esse dia, né, o dia 22, o que levaram eles a se organizarem para esse grande dia? Já existia no Brasil, não só nas artes plásticas, mas
uma vontade de mudança. Então, tem alguns pontos que foram muito importantes. Por exemplo, a exposição da Anitta, em 1917, onde ela apresenta os quadros com a técnica expressionista que ela tinha aprendido na Alemanha e nos Estados Unidos. Isso chocou o meio artístico aqui no Brasil. Ela recebe uma crítica muito severa do Monteiro Lobato. Isso até afetou a arte dela. Ela volta depois para o acadêmico. E foi onde ela conheceu a minha tia, no ateliê do Pedro Alexandrino. Depois dessa exposição da Anitta, ela volta a estudar a pintura acadêmica, que era o que vendia na época, né? Se ela fosse depender dos quadros expressionistas dela, ela não ia conseguir vender nenhum quadro. E ela vivia da arte dela. Mas a gente tinha também nessa época o Mário Oswald de Andrade também já começando uma mudança também em relação à poesia, né, aos textos também. A gente já tinha também o Villa-Lobos também lá em Paris estudando, e também começando a mudar um pouco a música também dele. Então, já tinham algumas coisas acontecendo. E a ideia da semana foi uma conversa com o Paulo Prado, eles falando um pouco sobre essa arte nova. E aí a mulher do Paulo Prado, que ela era francesa, a dona Marinette Prado, ela se lembrou de uma semana que teve no sul da França, que era uma semana também para falar dessa arte nova também lá na Europa. E aí eles falaram, puxa, a gente podia fazer alguma coisa nos moldes desse evento que teve na França, fazer aqui no Brasil. E aí vem a ideia de fazer uma semana de arte moderna. Claro, teve pessoas de muito prestígio, como Paulo Prado, Graça Aranha, que eram pessoas da sociedade, muito ricos, pessoas de realmente bastante prestígio. E eles que foram também ajudando a conseguir o Teatro Municipal para fazer o evento, enfim. E os outros artistas também foram ali formando aí esse grupo para poder participar da semana. Uhum. E aí, quando a gente pensa na Semana de Arte Moderna, a gente pensa nesses nomes todos que você acabou de citar, né, nesses artistas todos que você acabou de citar, mas apesar da Tarsila não ter participado diretamente, o nome dela é sempre ligado à Semana de 22, né, porque ela veio muito forte e ela trouxe uma força muito grande para esse movimento da arte moderna, né? Sim. A minha tia, né, depois que ela se junta ao grupo modernista, ela começa uma mudança mesmo na arte dela. Aí a gente vai ver, mesmo em 1922, nesse segundo semestre, já alguns quadros um pouco diferentes. Depois de 23, minha tia retorna para Paris, aí sim ela vai estudar as vanguardas, a arte moderna lá em Paris. Ela conhece, nesse ano, ela conhece toda a vanguarda artística mundial que estava em Paris naquela época. Ela começa a ter aulas também com Fernand Léger, com Lyotte, com grandes mestres da arte mundial já naquela época. E aí, realmente, ela tem uma ruptura grande, né, na obra dela, e essa modernização, vamos dizer assim. Mas um ano muito importante é 1924, quando ela retorna para o Brasil, e aí ela cria uma identidade, né, com o país dela. Ela dizia que ela queria ser a pintora do Brasil, ela dizia que ela queria representar o país dela nas suas pinturas. Aí eu acho que realmente ela conseguiu uma coisa inédita. Ela trouxe a técnica que ela aprendeu em Paris, principalmente a técnica cubista, que a gente pode simplificar dizendo que era o uso de elementos geométricos nas obras. Vai muito além disso, mas enfim, só para a gente ter uma ideia. E aí, ela usa essa técnica nova, mas ela usa para mostrar o Brasil. Ela usa querendo mostrar a paisagem brasileira, a paisagem rural, a paisagem urbana, o povo brasileiro, a fauna, a flora.
E tudo isso com as cores brasileiras, as cores caipiras. Então, realmente, ela consegue trazer uma técnica nova, que é a técnica do cubista, mas fazer uma coisa muito original, que nunca tinha sido feito nada parecido. Então, ela vai criando essa identidade com o país dela. E aí, ela, claro, acaba sendo realmente muito lembrada, né? Por conta, acho que muito por conta dessa identidade, dela realmente ter conseguido ser a pintora do Brasil. Com certeza. E aí, a partir da Semana de Arte Moderna também, vem outros movimentos, e a gente não pode deixar de destacar a antropofagia, né, o movimento antropofágico, a partir do quadro Abapuru, que também é da Tarsila. Quer dizer, então ela fica na cena de uma maneira muito importante para a cultura brasileira. Realmente, o que aconteceu com o Abapuru, e mesmo antes, com essa viagem que eles fazem, que o grupo modernista fez para as cidades históricas de Minas Gerais, acompanhados de um poeta francês, o Blaise Cendrars, que ficou muito amigo da minha tia, do Oswald de Andrade também. E aí eles levam o Blaise para conhecer o Brasil. Passam o Carnaval no Rio de Janeiro, depois a Semana Santa nas cidades históricas de Minas Gerais. Isso realmente ali teve essa mudança na obra da minha tia. E é muito bonito que os livros que se sucederam por conta da viagem, tanto do Blaise Cendrars quanto do Oswald de Andrade, foram inspirados, os poemas foram inspirados nos desenhos que a minha tia fez daquela viagem. Eles mesmos disseram isso. Depois, esses desenhos ilustram os dois livros, o Pau-Brasil, do Oswald de Andrade, e o Federhut, que é do Blaise Cendrars. E depois, quando a minha tia pinta o Abapuru para dar de presente para o Oswald de Andrade, mais uma vez o quadro inspira. Primeiro o manifesto antropófago que o Oswald escreveu, e depois o movimento antropofágico também foi inspirado na minha tia. Isso é uma coisa muito rara, né, na arte mundial, né, uma obra pictórica iniciar e inspirar um movimento literário. E foi realmente um movimento de ruptura muito forte. Eu acho que a gente tem, até hoje, né, reverberações, né, da antropofagia. Então, a antropofagia fez parte do modernismo dessa primeira fase, mas realmente foi um movimento muito importante, muito lembrado, por conta dessa ruptura mais radical e, claro, por conta do Abapuru, né, que é a obra mais importante da arte brasileira. Muito bom. E já que nós estamos falando dessa influência, né, que uma ação leva a outra, né, e tem essa reverberação, como é que a gente vê nos dias de hoje, né, a influência que nós temos de todo esse trabalhar lá atrás, né, nos nossos dias, Tarsilinha? Olha, eu acho que foi uma coisa que veio de uma maneira crescente, né, essa influência. Eu acho que muitos artistas, não só os contemporâneos, a gente vê até na Tropicália, né, como eu já disse, que foi inspirada mesmo na antropofagia, mas a gente vai vendo essa construção, né? Então, se você olhar a arte contemporânea hoje, tem artistas, até a Beatriz Milhares, que é uma artista muito importante, a Leda Catunda, elas falam que a Tarsila realmente foi uma inspiração para elas, né? E eu vejo isso também em muitos outros artistas. Não é uma leitura direta, não é uma releitura de obras da minha tia, é realmente uma inspiração. E eu acho que é uma construção mesmo de uma arte diferente, uma arte nova, uma arte contemporânea. E isso vem lá de trás, não só da minha tia, acho que a minha tia realmente foi um dos pilares, né, do movimento, mas também os outros artistas também contribuíram muito. Com toda certeza. E Tarsila, está na hora da gente ter uma outra semana como a de 22, por exemplo. A arte brasileira, a arte mundial, estão precisando de um movimento como esse tão importante, você acha? Olha, seria lindo, né? Se a gente tivesse um movimento com tantos artistas importantes, tantas pessoas que mudaram mesmo a arte brasileira, seria lindo a gente ter, né? Mas acho que talvez seja difícil hoje, né? A arte contemporânea, acho que até tomou um caráter mundial,
mesmo a globalização, né? Então, eu acho que essa arte puramente, né, ou essencialmente brasileira, já se perdeu um pouco. Mas eu acho que a gente ainda tem muita coisa bonita para a gente estar falando do nosso país, né, em termos de arte. Nossa, mas quando a gente vê esse trabalho, a inspiração, aliás, desde o começo do mês, praticamente, nós estamos tendo Tá se falando muito, né, da Semana de 22. Exatamente, temos movimentos, exposições por São Paulo, em pontos importantes na cidade, no qual a gente pode, né, ali ter uma experiência, conhecer um pouco da história e ter esse contato. Hoje, quando a gente fala de ter essa identificação, de ter esse contato, porque é a nossa história, e isso também nos aproxima e fala muito também sobre a gente aqui. Tarsila, onde a gente encontra, né, ou quais os canais de comunicação, de contato, até com as principais obras de Tarsila hoje? Os outros modernistas e de outros também, modernistas também. Uma iniciativa muito bacana do governo do Estado de São Paulo foi a Agenda Tarsila, né? Me pediram autorização para colocar o nome dessa agenda. Essa agenda que fala também de todos os acontecimentos sobre a Semana de Arte Moderna, e isso leva o nome da minha tia, fiquei muito honrada por isso. Então, ali, vocês podem acessar através da Secretaria de Cultura ou até o site do governo do Estado de São Paulo, tudo o que está acontecendo. E também, especificamente da minha tia, a gente tem o site www.tarsiladoamaral.com.br. Lá vocês vão ver também. Claro, a gente não pode deixar de falar das redes sociais, então tem lá Tarsila do Amaral Oficial, tanto no Facebook quanto no Instagram também, sempre procurando mostrar as coisas que estão acontecendo, né, e trazer algumas novidades. E falando de novidade, para a gente já partir para o fechamento da nossa conversa aqui, tem o desenho da Tarsilinha, que eu sei que tá para sair aí, né, Tarsila? Isso, olha, estou tão ansiosa, né? Dia 17 de março vai sair. Bom, esse desenho também já está pronto há bastante tempo, era para nós termos lançado no começo de 2020, mas claro, com a pandemia não conseguimos. Aí isso vem sendo adiado. Também ia ser lançado agora em fevereiro, mas também por conta dessa alta da pandemia a gente achou melhor esperar mais um pouco. E agora, ainda bem que esses números estão equalizando um pouco, então a gente acha que até o dia 17 a gente vai poder lançar isso, e a gente espera que seja um sucesso. O desenho já ganhou um festival muito importante no Chile, então a expectativa é muito grande, a história é linda, o cenário é deslumbrante, né, inspirado nas obras da minha tia. Claro, também o personagem é inspirado nela, e também os elementos que ela criou, a cuca, o sapinho, o abapuru, enfim, todos eles participam do desenho. Enfim, estou muito, muito empolgada mesmo, ansiosa e querendo muito ouvir do público, ouvir essa reação do público, né? Tomara que seja bem positiva. Com certeza vai ser. Tarsilinha, sempre uma honra poder conversar com você. Obrigado por atender o nosso convite mais uma vez. E você sabe, a gente tem uma admiração muito grande pela obra não só da sua tia, mas pelo legado e pelo seu trabalho também, Tarsilinha, de continuar divulgando o trabalho da Tarsila do Amaral, de escrever a biografia dela, enfim, todo o seu envolvimento, né, para que a obra da Tarsila continue viva no Brasil, e como isso é importante, né, para a nossa cultura. Obrigado, viu, Tarsilinha? Imagina, é um prazer, né? Nós nos conhecemos também há bastante tempo, né? Eu ali no início dessa minha jornada. É verdade. Enfim, então hoje estar aqui com você, né? Você se tornou realmente um grande amigo. É um prazer muito grande e um prazer enorme falar com todos vocês e todos os ouvintes. Que bacana. Tarsilinha, obrigado mais uma vez. Até a próxima, hein? Quando a gente estiver para lançar o desenho, a gente conversa de novo. Oba, vai ser um prazer. Vai ser um grande prazer. Muito obrigada, viu? Obrigado. Muito obrigada.
Tchau, tchau. Aí a Tarsila do Amaral, Que- sobrinha neta, né, da pintora Tarsila do Amaral, biógrafa da tia e, enfim, é talvez uma das maiores conhecedoras da arte moderna, que está fazendo 100 anos no Brasil a partir da Semana de Arte Moderna de 1922, que aconteceu durante o mês de fevereiro aqui em São Paulo. Muito bom, que papo gostoso, né? Parece que conversar com ela é como se ela estivesse lá, né? E tá nos contando com uma facilidade, uma clareza ali, muito bom, cheio de detalhes. Eu sou suspeito para falar da Tarsila, porque como ela disse, a gente se conhece há muitos anos, somos amigos, enfim, sou muito suspeito para falar dela. Muito e da obra bom. da tia dela também, afinal de contas, né? Exatamente. Gente, agora vamos falar de um assunto Polêmico. e importante, né? A liberdade de expressão. Ela é garantida pelo artigo 5º da Constituição Federal, que diz que é livre a manifestação de pensamento, sendo vedado o anonimato. Muita gente defende que a liberdade de expressão deve ser analisada a partir de um direito natural, como é o direito à vida, por exemplo, precedendo qualquer Constituição, ou seja, isso não precisava fazer parte dos direitos constitucionais do indivíduo. É verdade, né? Afinal, todos devem ter direito de expressar, independente de credo, opinião política e ideologias. Já outros grupos acreditam que manifestações ofensivas e opiniões que sejam consideradas discursos de ódio não podem ter espaço na sociedade moderna. Mas, afinal, quais são os limites entre opinião e manifestações de ódio? Olha, que pergunta complicada. Quem vai ajudar a gente a entender esse limite é a advogada Érica Salles. Ela vai participar com a gente do Notícias do Bem logo mais. E você também pode participar com a gente. Deixa a sua pergunta ou faça o seu comentário aqui no chat do nosso canal. Nós contamos com a sua participação para falar não só a respeito desse tema, né, da liberdade de expressão, mas para interagir com a gente. Estamos contando com a sua participação para que a gente possa conversar aqui ao longo do Notícias do Bem desta quinta-feira. Exatamente. E estão abertas inscrições, né, até o próximo dia 28, a inscrições para o programa de bolsas de permanência para os estudantes indígenas e quilombolas. Quem vai trazer todas as informações ao vivo, direto da redação da IPP-TV, é o repórter Matheus Santos. Vamos lá, Matheus, tudo bem? Tudo assim, Quirino? Muito boa tarde para você, boa tarde para a Tainá e para todos que estão acompanhando Notícias do Bem. Pois é, a iniciativa prevê bolsas de até R$ 900 para que os estudantes indígenas e quilombolas possam ser matriculados em cursos de graduação presencial ofertados por instituições federais de ensino superior. O pagamento dos pedidos homologados é realizado mensalmente pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação para a estadia desses estudantes nessas instituições para minimizar as desigualdades sociais, étnico-raciais e contribuir para a permanência e diplomação dos alunos em situação de vulnerabilidade socioeconômica, em especial indígenas e quilombola. As inscrições devem ser feitas na página do Sistema de Gestão do Bolsa Permanência no site do Ministério da Educação, o MEC. A distribuição das vagas considera o quantitativo de alunos matriculados e o quantitativo de alunos cadastrados no programa pelas instituições federais de ensino superior no término do exercício anterior. Segundo o MEC, a análise da documentação comprobatória e elegibilidade do estudante e a aprovação do cadastro no SIS-BP deverão ser feitas pelas instituições federais de ensino superior até o dia 31 de março. Querendo estar na volta com vocês aí no estúdio. Tá certo, Matheus, obrigado pelas informações. Até amanhã, então, com mais detalhes, né, com mais informações aqui no nosso Notícias do Bem. O Matheus volta ao vivo amanhã pra gente. Até Mas amanhã. agora... Com certeza. Até amanhã, Matheus. Mas agora é hora de saber como fica o tempo para sexta-feira. Amanhã já é sexta-feira. Amanhã já é Pois sexta. Vamos conferir o tempo, então, nas regiões sudeste e sul do Brasil. Ela já está conosco, Raquel dos Santos. Exatamente, Raquel dos Santos está com a gente aqui nos estúdios, trazendo essas informações, Raquel. E aí, como é que tá o tempo, hein, para amanhã?
Olha, tô vendo uns números começando com 30 ali. Que tá Tem um que já cresceu de... Essa semana foi só acima de 30 Só mesmo. pra cima, né? Só pra cima. Bom dia, Quirino. Bom dia, Tainá. Bom dia para você que está assistindo aqui o Notícias do Bem. E vamos conferir agora como é que ficam as temperaturas para a gente estar bem informado. Sexta-feira e a previsão é de calor. O sol consegue aparecer em boa parte da região sudeste e tem condições para chuvas isoladas em algumas áreas. Mas são pancadas típicas de verão. Já na região sul, as instabilidades são reforçadas por uma frente fria, mas o sol predomina durante o dia, intercalando com possíveis chuvas isoladas. Aqui em São Paulo, sol com algumas nuvens, sem previsão de chuva. Mínima de 19 e máxima de 33 graus. Em Belo Horizonte, Minas Gerais, os mineiros vão ter sol e aumento de nuvens pela manhã, pancadas de chuva à tarde e à noite. Mínima de 19 e máxima de 32 graus. Em Maringá, no Paraná, sol e aumento de nuvens pela manhã, com pancadas de chuva à tarde e à noite. Mínima de 20 e máxima de 34 graus. Muito bem, obrigado pelas informações. Daqui a pouco a Raquel vai estar de volta para trazer para a gente os detalhes de como fica a previsão do tempo para as regiões centro-oeste, norte e nordeste. O tempo passado é limpo, mas calma, a gente volta já já. Tem mais tempo. Até mais. Até Até já. mais já. Agora é hora de viajar pelo Brasil e não é com a Raquel aqui na previsão do tempo. Não é não, calma. É com o reverendo Mariano Alves Júnior e a coluna Pelos Campos JMP. E nós vamos continuar acompanhando a jornada pelo Nordeste. Hoje vamos conhecer o trabalho em Garanhuns, no interior de Pernambuco. Olá, eu sou o pastor Milton César, sou diretor do Instituto Bíblico do Norte, aqui onde nós estamos neste momento, na cidade de Garanhuns, Pernambuco. O IBN é uma instituição da Igreja Presbiteriana do Brasil que existe há 77 anos, preparando obreiros para plantar igrejas em todo o Brasil e no mundo. E nós estamos muito honrados, muito felizes de ter como parceiros, entre tantos outros, na plantação de igrejas, a Igreja Presbiteriana de Pinheiros, com a sua junta missionária, que tem sido parceira conosco na plantação de igrejas no entorno de Garanhuns, na preparação de obreiros para plantar igrejas em todo o Brasil. Aqui em nossa região, nós temos 3 campos em parcerias com a Junta de Missões Nacionais da Igreja Presbiteriana e com a Junta de Pinheiros, que são os campos de Jupi, Correntes e Lagoa do Ouro. Em Correntes, nós já temos o templo construído, o trabalho está sendo aos poucos solidificado e, para a glória de Deus, a cada dia o Senhor tem chamado mais pessoas. No nosso campo, em Lagoa do Ouro, nós acabamos de receber o galpão para o templo, a obra de Pinheiros, e agradecemos muito a Deus, porque agora a nossa tarefa para este ano de 2022 é fechar as paredes do templo, fazer acabamento e ainda neste ano, com a graça de Deus, nós sairmos do aluguel e ocuparmos o templo em definitivo. No nosso campo em Jupi, nós já adquirimos o terreno e estamos sonhando em conquistar este mesmo galpão pré-moldado e também construirmos ali o templo para aquele campo. O Instituto Bíblico tem feito assim: durante o curso, os nossos alunos vão para estes e outros campos, parcerias das muitas igrejas do Presbitério de Garanhuns e circunvizinhos, trabalhar na plantação de igrejas em campos, congregações daquelas igrejas já existentes. E após terminados os cursos, a grande maioria dos nossos alunos já são engajadas em campos missionários do seu próprio presbitério de origem ou das nossas juntas missionárias e vão trabalhar na prática aquilo que aprenderam durante o curso do IBN. Estamos muito felizes, somos engajados nesta tarefa missionária que é gratificante, que enche o nosso coração de alegria, porque nós estamos cumprindo a missão dada pelo Senhor Jesus Cristo. Esta casa de formação de missionários tem cumprido a sua tarefa e a sua obra é preparar obreiros,
e plantar igrejas. Esse tem sido o slogan do Instituto Bíblico do Norte. Quero convidar você a fazer parte conosco nesta obra evangelizadora e de plantação de igrejas. Louvado seja o nosso Deus. Olá, irmãos, graça e paz. Quero dizer da nossa alegria de estarmos aqui compartilhando com vocês a respeito do nosso campo missionário, campo de Jupi, aqui no Agreste de Pernambuco. Nós estamos aqui, irmãos, na plantação da igreja. Os desafios são muitos. Estamos trabalhando com discipulado, estamos trabalhando com crianças. Então, nós queremos pedir aos irmãos que continuem orando por nós para que nós possamos enfrentar esses desafios. Não tem sido fácil, mas nós temos visto a mão de Deus nos sustentando em tudo. Nós queremos agradecer aos parceiros, todos os parceiros, em especial a Junta de Missões de Pinheiros. Que Deus venha abençoar cada um de vocês grandemente. Nós já compramos o terreno, agora estamos aí na luta para a construção da igreja. E nós pedimos a oração também aos irmãos nesse sentido, para que nós possamos construir essa igreja, os irmãos estejam orando, estejam envolvidos na plantação de igrejas. Nós somos alunos também do Instituto Bíblico do Norte e já estamos fazendo as aulas e também já estamos na prática lá no campo de Jupi, tá certo, meus irmãos? Essa é a minha esposa, Rosilene, também aluna aqui do Instituto Bíblico do Norte, está conosco aí na plantação da igreja. Que Deus abençoe cada um dos irmãos. Queridos, boa tarde. Permita-me me apresentar. Eu sou o missionário Edivaldo, estamos ali no campo de Correntes, aqui próximo de Garanhuns. Minha esposa Maralene Bezerra Vieira Silva, meu filho mais velho Samuel, Emanuel. E nós estamos aqui para somar, né? Para multiplicar, para que haja abundância na obra do Senhor. Porque na obra do Senhor o nosso trabalho não é vão. Estamos aqui também para agradecer à Junta de Missões em Pinheiros, que em particular vem somando nesse trabalho, né, para que cresça aqui no Norte e Nordeste. E também agradecendo aqui ao pastor Milton, que é o nosso coordenador do campo de Jupi, de Correntes e de Lagoa do Ouro. Queridos, eu conto com a oração, as vossas orações, né? Porque o trabalho do Senhor efetuado pelos seus servos não são vão. Que Deus os abençoe em Cristo Jesus e continue orando por nós, por os campos aqui implantados no Nordeste. Que Deus os abençoe em Cristo Jesus. Oi, gente, eu sou Geise Oliveira, moro aqui na cidade de Garanhuns, no Pernambuco, e trabalho no projeto Novos Campos com o trabalho infantil, trabalho com missionários que se preocupam em evangelizar crianças. O nosso trabalho é feito com muito amor, muita dedicação, e nós preparamos esses obreiros para fazer um trabalho eficiente, entendendo que criança é muito importante e muitas igrejas podem surgir através desse trabalho que nós fazemos com os pequenos. Nós temos sido grandemente abençoados. Que Deus abençoe cada um de nós. Muito bem, se você está procurando uma escola de educação por princípios para o seu filho, de olho nessa dica. Em 2022, o Centro Renovo de Educação completa 30 anos de existência e é pioneiro no Brasil no uso da metodologia que apresenta todos os conteúdos curriculares dentro de uma cosmovisão cristã. Essa metodologia trabalha o potencial da criança e do adolescente, tanto na questão acadêmica quanto na construção do seu caráter, tendo como objetivo a formação de líderes para as próximas gerações. Nossos principais diferenciais são educação por princípios, excelência acadêmica, inglês por princípios, alfabetização fônica, TCC no 9º ano e período integral com horários flexíveis. Vamos conhecer um pouco mais a respeito do Centro Renovo de Educação nesse vídeo. Pense numa escola que oferece qualidade acadêmica, desenvolvimento social, físico e cuidado emocional, mas com educação cristã. Você encontra tudo isso no CRE, Centro Renovo de Educação. Somos uma escola que trabalha para que seus filhos tenham excelência acadêmica, fundamentada em princípios bíblicos, visando formar uma geração consciente de seus valores, responsabilidades e que evidencie um caráter cristão com competência. São 2 unidades, uma em Santo Amaro e outra no Butantã.
Venha nos conhecer, será uma alegria receber sua família. Para mais informações, acesse www.centrorenovo.com.br. Esperamos por vocês. Vamos reforçar então 2 unidades para você, uma no Butantã, outra em Santo Amaro. Para conhecer mais do Centro Renovo, é só acessar o site, está aqui, www.centrorenovo.com.br. Recado tá dado, Tainá? Tá dado. Tá dado. Vamos ver os nossos recados agora, né? Os recados que nós recebemos aqui ao longo do nosso primeiro bloco, né, de Notícias do Bem. Nós recebemos alguns aqui, sim. A Odilene participando com a gente, nosso reverendo Marcos Severo. Um abraço, reverendo, todo mundo que está ouvindo a gente pela Rádio Rumo ao Sertão, em todos os países do mundo, né? A Rádio Rumo ao Sertão atinge todo mundo aí. Exatamente. Coisa boa. Só coisa boa. Só coisa boa, gente. E na sequência, nós temos algumas mensagens que é muito importante e nos comove muito. A Filomena, ela lembra aqui, ó, irmãos, peço oração pelos missionários que estão na Ucrânia. É verdade. Deus abençoe essa igreja, os projetos missionários e a equipe da IPP-TV. E nós continuamos também com algumas mensagens. O Ricardo Reis também aqui participando, já deixando o recadinho da oração por toda a equipe da IPP-TV. Obrigado, Ricardo. E tem um recado para você. Olha. Presbítero Quirino apresenta, canta, faz matéria. É um alcancur. Meu Deus. Olha só. Ih, um risinho aqui, ó. A Delva, bom dia, Tainá, Quirino. Graça e paz a todos. Teixeira de Freitas. Teixeira de Freitas, na Bahia. Sol e calor. Bacana. Já temos a previsão aí do Nordeste, hein? E a Rachel já volta para nos passar. Clara Sueli, bom dia, irmãos queridos. E o Ricardo, ele vem com o mesmo recado, a mesma lembrança, né? Bom, irmão, vamos orar pela Rússia e Ucrânia, estão em guerra. Tem misericórdia de todos nós, Senhor. E o Johnny Pires, é muito bom termos notícias do bem. Diego também aqui participando. Ruth Sobrinho, boa tarde a todos. Ótimos assuntos. Parabéns, diretamente do Espírito Santo. E eu seguro aqui um pouquinho. Tem mais recadinhos, daqui a pouco a gente lê mais aí. Para logo mais a gente poder interagir. Boa. E vale a pena a gente reforçar alguns desses recados que falaram a respeito de nós orarmos pelo que está acontecendo lá na Rússia e na Ucrânia. A gente tem visto as notícias, a gente obviamente não vai repercuti-las aqui no nosso Notícias do Bem, mas ninguém aqui é alienado, obviamente. A gente sabe que quem está acompanhando Notícias do Bem também não é. Então está todo mundo sabendo o que está acontecendo, os ataques via mísseis estão acontecendo no território da Ucrânia, a dor que já está acontecendo lá, os ataques aos civis, enfim, tudo que está acontecendo num cenário de guerra, e a gente tem que orar. A gente tem que orar. O que nós podemos fazer é orar muito para que Deus opere naquela região e para que temos muitas igrejas lá, orar pelos nossos missionários, precisamos orar por todos eles. Orar pela população, enfim, orar para que Deus haja de maneira misericordiosa naquela região do mundo, né? A gente está vendo, a gente espera não ver, na verdade, a repetição da história, né? Quando nós estivemos lá, no início do século XX, nós tivemos a peste e a guerra, porque nós tivemos a Primeira Guerra Mundial e a gripe espanhola, na mesma época. E a gente está tendo agora a pandemia de Covid, a gente espera que esse conflito armado seja resolvido rapidamente, enfim, da melhor maneira possível. O que nós podemos fazer é orar por todos que estão lá. É isso mesmo. Depois do intervalo, a editora Ezion tem mais um lançamento, um estudo cronológico e panorâmico de todos os livros da Bíblia. Pois é, e a gente vai falar sobre liberdade de expressão. Ela é garantida pelo artigo 5º da Constituição Federal, que diz que é livre a manifestação de pensamento, sendo vedado o anonimato. Muita gente defende que a liberdade de expressão precisa ser um direito natural, ou já é um direito natural. É verdade. Já outros grupos acreditam que manifestações ofensivas e opiniões que sejam consideradas discursos de ódio não podem ter espaço na sociedade moderna. Mas, afinal, quais são os limites entre opinião e manifestações de ódio? Difícil, né? Quem vai participar do Notícias do Bem para falar com a gente ao vivo sobre esse tema é a advogada a doutora Érica Salles. Você também pode participar. Deixe a sua pergunta ou faça seu comentário no chat do nosso canal. Claro, a gente está contando com você. Notícias do Bem vai para o intervalo, mas é muito rápido. Daqui a pouco a gente vai estar de volta com mais informações para você. Então não saia daí.
Perdeu algum programa da IPP-TV? Não se preocupe, no IPP Play você encontra toda a nossa programação em playlists exclusivas para maratonar quando e onde quiser. Manhã IPP, Conversa da Tarde, Notícias do Bem, Pinheirinhos TV e mais de 30 títulos esperam por você no catálogo do primeiro canal de streaming teológico reformado do YouTube. Inscreva-se e acompanhe todo dia conteúdo cristão de qualidade. IPP Play, o conteúdo da IPP TV disponível para você. Tem novidade para você no YouTube. Inscreva-se no canal do Reverendo Arival Dias Casimiro e receba diariamente mensagens de fé e encorajamento. Além das pregações, você vai ter acesso às devocionais, meditando nas promessas e outros conteúdos criados exclusivamente para esta plataforma. Acesse youtube.com/Arival Dias Casimiro. Curta os vídeos, inscreva-se no canal e ative as notificações para receber o conteúdo em primeira mão. E não se esqueça de divulgar essa novidade para os seus amigos e familiares. Reverendo Arival Dias Casimiro, agora no YouTube. O casamento é uma obra divina e deve ser compreendido à luz das Escrituras. É por isso que esse assunto tem espaço garantido na IPP TV. Para trazer ensinamento para a sua família, para a vida do casal, para que sejam fortalecidos, né? Sim, um ensinamento prático, né, da palavra de Deus. Bem Casados, toda sexta-feira, às 8h30 da noite, o pastor Tiago Henrique e sua esposa Luana entrevistam casais que testemunham sobre a bênção da vida a dois. Porque o casamento é muito... É muito bom. Bem Casados, aqui na IPP TV, a sua TV missionária. Estamos de volta com o nosso Notícias do Bem ao vivo para você aqui na IPP TV, a sua TV missionária. Lembrando que o nosso encontro sempre, né? Segunda a sexta, 11h30 da manhã, com horário alternativo às 18h30. Que bom que você está com a gente aqui participando de mais um programa. A gente pede para que você, claro, né, se inscreva no nosso canal, para que você compartilhe o nosso canal com aquelas pessoas que você ama, com a sua família, com seus amigos, com seus irmãos da igreja, enfim, todos aqueles que você acredita que precisam receber conteúdo reformado 24 horas por dia. Afinal de contas, além dos programas da IPP TV, é aqui que você acompanha todos os cultos e todos os eventos da Igreja Presbiteriana de Pinheiros. Então, fazendo a sua inscrição, ativando o sininho, você vai ser automaticamente notificado, você vai poder acompanhar em tempo real tudo isso, você vai receber uma notificaçãozinha no seu aplicativo quando estiver começando um culto, ou quando estiver começando um evento, ou algum programa aqui na nossa IPP-TV, É importante isso, tá certíssimo, querido. Eu olhei aqui para ver o contador, mas não tá aqui. Eu também, procurei. Onde é que a gente tá aqui? Já que a gente falou das inscrições, né? Olha aí, passamos 921.504. Estamos chegando lá. É 1 milhão, né? A nossa meta. Da emoção, da emoção. A gente precisa da sua participação para chegar nesse 1 milhão de missionários nesse grande campo que é a internet. Sabe o que eu gosto muito dessa ideia? Você que tem vontade de trabalhar com missões, às vezes fala, não posso ir para um determinado país, eu preciso, às vezes, me preparar. Seja um missionário online. Pois é. O fato de você compartilhar o conteúdo, de você sempre compartilhar um conteúdo cristocêntrico, né, que é o conteúdo aqui da IPP TV, você está sendo um missionário, você está fazendo um trabalho muito bom. Já é um caminho ali. Então, vamos ajudar nesse trabalho. Com certeza. Vamos continuar de olho, então, nas informações de como ficou o tempo no Brasil para esta sexta-feira. E agora é a vez das regiões Centro-Oeste, Nordeste e Norte do país. Raquel está aqui com a gente mais uma vez para trazer as informações. E eu só estou vendo número grande lá na tela, tô assustado aqui. Calor. Calorzão. O verão tá aí, o verão tá aí, o verão tá aí. Isso é que importa. Vamos lá, Raquel. Vamos lá. Sexta-feira e tem previsão de tempo instável na região centro-oeste do país. O sol aparece ao longo do dia, mas tem condição para chuva forte, principalmente no período da tarde. Já no Nordeste, a umidade segue elevada, mas no decorrer do dia o sol prevalece em boa parte da região. No Centro-Oeste, em Corumbá, no Mato Grosso do Sul, vai ter sol com algumas nuvens.
Chove rápido durante o dia e a noite. As temperaturas variam entre 25 e 37 graus. Em Palmas, no Tocantins, vai ter sol e aumento de nuvens pela manhã, com pancadas de chuva à tarde e à noite. Mínima de 23 e máxima de 34 graus. E Natal, no Rio Grande do Norte, vai ter uma sexta de sol, com aumento de nuvens pela manhã, pancadas de chuva à tarde, à noite o tempo fica aberto. Mínima de 25 e máxima de 31 graus. Beleza, tempo passado a limpo, ali onde está escrito Maringá, você, por favor, leia Natal. Porque É escrito Natal, a impressão. É escrito Natal, a impressão que está escrito Maringá ali, não está. Tá escrito Natal. Só um detalhe. Né? O tempo tá certo, a localização Temperatura tá certa, é aquilo tudo ali. certo. É só Verão um nomezinho. tá intenso. Só um Raquel nome. volta amanhã, né, Raquel? Até lá. Isso aí, até mais. Até. Até, Raquel, obrigada. No último domingo, a editora Ezion fez mais um lançamento. Verdade, a obra traz uma análise completa de cada um dos livros da Bíblia, incluindo época, linguagem e curiosidades. Confira na reportagem que a gente preparou para você. A obra traz uma visão completa de cada um dos livros da Bíblia. Além da autoria e linguagem usadas, fazem parte das informações as curiosidades quanto à geografia bíblica, cenas históricas e anotações conclusivas sobre a sua mensagem central. Além disso, o estudo também inclui os chamados livros apócrifos, introduzidos na Bíblia Católica pelo Concílio de Trento, mas que não integram a lista de textos religiosos aceitos como sendo inspirados por Deus. Eu percebi que, sobretudo os jovens e os neófitos, sobretudo aqueles que saíam da classe, que lá no Nordeste a gente chama classe de catecúmenos, classe dos aprendizes da Bíblia, eles tinham dificuldade de entender a Bíblia. E eu, como professor universitário, eu fui buscar uma forma de desenvolver uma metodologia que pudesse passar para os meus alunos para eles entenderem a história sagrada. Por quê? Porque a encadernação bíblica, ela é uma encadernação que foi feita histórica, mas ela não é cronológica. Então, eu fui estudar a cronologia bíblica, então peguei autores americanos que tinham estudado a cronologia bíblica por muitos anos, e aí eu fui desenvolvendo esse material todo, naquela época, evidente, com transparência, com apostila, até com mimeógrafo, que você nem conheceu isso, né? E fui colocando ordenamento da história sagrada ao longo dos anos, mais aproximado possível do que os americanos tinham, os especialistas, né, sobretudo Classen e Reed, eles tinham estudado essa cronologia, aí eu comecei a dar as lições em ordem cronológica. Por exemplo, se você estuda o Gênesis, o ideal seria você parar no capítulo 10 e pular para o livro de Jó. Por quê? Porque é um livro patriarcal. Aí você vai encontrar os patriarcas lá no Antigo Testamento, ali no capítulo 10, 12 de Gênesis. O presbítero emérito Gerson Fonteles apresenta o estudo em ordem cronológica, diferente dos índices das Bíblias comuns. A intenção é facilitar o entendimento dos fatos narrados, permitindo ao leitor a compreensão dos planos de Deus e das ações do Espírito Santo que inspirou os autores bíblicos. E aí, por entusiasmo de alguns superintendentes, né, aí eu, que corri o Brasil em várias igrejas, eu fui desenvolvendo. E aí, quando a igreja de Pinheiros se interessou por essa obra, para ajudar na mesma dificuldade de ensinar a Bíblia, né, porque a gente vê que o jovem atual tem dificuldade na leitura e no entendimento da Bíblia. Então, esse manual, ele ajuda muito nisso, e eu tenho sido muito gratificado. Quando a igreja de Pinheiros, eu soube que tinha uma obra missionária fortíssima, então eu senti o desejo do meu coração, conversei com o reverendo Arival, e ele comprou a ideia da editora patrocinar essa edição, e eu cedi todos os direitos autorais para a obra missionária da IPP Pinheiros, e isso me gratificou muito. O lançamento oficial foi durante um dos cultos matutinos e uma aula magna na Escola Bíblica Dominical da Igreja Presbiteriana de Pinheiros. Quando eu gravei o programa de televisão de manhã, me deram 40, eu fiz em 38. Eu espero fazer em 1 minuto e meio.
Este livro, Bíblia, um estudo panorâmico e cronológico, já está disponível aqui na livraria e no site da editora Hesdion. São mais de 200 páginas com muitas lições. Aqui neste estudo de Provérbios, por exemplo, você descobre quem foram seus autores, quando foi escrito e personagens importantes. Para comprar o livro é só entrar no nosso site editoresion.com.br para conferir o livro e ver detalhes sobre ele e também garantir com desconto. Hoje é o último dia do desconto de R$ 31,90 por R$ 25,90, então aproveita a oportunidade de garantir o seu livro com preço promocional de lançamento e também você pode vir até a nossa livraria para fazer a sua compra e ver outros livros que nós temos por aqui também. Então, eu sempre ia para a igreja, me apresentava e dizia, olha, você é um soldado, procurei o quartel porque quero serviço. Aí, qual é a sua habilidade? Olha, eu gosto de ensinar, sobretudo a jovens. Então, esse livro foi crescendo ao longo desses 50 anos. Hoje eu tenho uma medalha da Igreja Presbiteriana de Fortaleza, me homenageando pelos 50 anos de ensino, ininterrupto, né? E com esse material, foi realmente... A IPP Pinheiros me coroou, porque eu tenho certeza que ele vai ser de grande utilidade para abençoar pessoas. Não ficou restrito à Fortaleza, né? Agora é uma obra que se espraia pelo Brasil inteiro, né? Através da IP Pinheiros, que tem uma televisão, tem uma rádio. E o lançamento foi muito, muito bom. Eu dei a aula, a classe do Samuel, foi muito, muito bem concorrida. Tive a oportunidade de responder muitos questionamentos e até dei uma aula de uma lição, que era para exatamente mostrar como é que funcionava em sala de aula essa didática desse livro. Muito bem, a gente tem mais um recado especial para você aqui no Notícias do Bem. Agora eu quero apresentar algo que pode realmente transformar ou dar um novo visual para o seu ambiente. Uma das coisas que nos ajudam a ter esse conforto é estar num ambiente aconchegante, bonito e confortável. Por isso, as tintas da Qualivinil são indispensáveis se você está precisando remodelar o ambiente onde você trabalha, mora ou desenvolve coisas novas. A Qualivinil, além de produzir tintas da melhor qualidade, pode ser encontrada muito fácil numa loja pertinho da sua casa ou no próprio site. Então, inspire-se, transforme, decore, use Qualivinil. O segundo recado do dia está dado e eu sei que a Tainá tem mais uns recadinhos aí pra gente, tem mais gente participando aí com a gente, não tem, Tainá? Tem. Tem, né? Eu espero que tenha. Ruth Sobrinho, tá aqui. Alessandro Souza, boa tarde. Essas notícias do bem é muito boa. Deus abençoe. Você hoje me fizeram chorar, porque eu sou de... emocionamos ele. Não, a Clara Sueli, emocionamos a Clara Sueli, porque ela é de Garanhuns, só que ela é de Juiz de Fora, Minas Gerais. Ela está em Juiz de Fora, mas ela é de Garanhuns, né? Pernambuco? Olha, coisa ela boa. reviveu ali, ó. É bom ver a cidade, né? Eu sei como funciona isso. Nosso coração, ó, aperta. O Alessandro, sou da Igreja Presbiteriana de Belmonte, Bahia. Estou aprendendo muito com essas notícias. Bacana. E a Maria Goretti também está aqui com a gente. Bom dia, graça e paz, irmãos. Que bênção este ministério missionário do pastor Milton César e sua esposa Geisa, nossos conterrâneos. Garanhuns, né? Deus abençoe, né? Aqui também ela coloca excelente programa. E o Ricardo Reis, o que dizer dos guardiões da Constituição, né? E esses mesmos não cumprem, violam o artigo 5º da Constituição e querem regular a livre expressão de pensamento. Vai dar uma conversa boa. Daqui a pouco esse Segura aí, sobre Ricardo. Esse limite entre liberdade de expressão e manifestação de ódio. Enfim, até onde vai uma coisa, até onde entra outra, né? Segura aí que nós vamos participar, Ricardo. Estou contando com você, hein? E a Delva, Deus abençoe, irmãos. Muito bom. Depois do intervalo, depois do intervalo, hein, Ricardo? Segura, porque nós vamos conversar muito. A liberdade de expressão é garantida pelo artigo 5º da Constituição Federal. É isso mesmo, ele já até escreveu aqui, ó. Diz que é livre a manifestação de pensamento, sendo vedado o anonimato. Pois é, muita gente defende que a liberdade de expressão deve ser analisada a partir de um direito natural. Já outros grupos acreditam que manifestações ofensivas e opiniões que podem ser consideradas como discursos de ódio não podem ter espaço na sociedade moderna. Mas, afinal, qual é o limite, né? Esse é o problema. Qual é o limite entre opinião e manifestação de ódio? A gente vai tentar entender isso um pouco melhor
com a advogada a doutora Érica Salles, que vai estar com a gente ao vivo aqui no nosso Notícias do Bem. Nós vamos para o intervalo, mas é muito rápido. Na volta, a gente já vai tratar desse assunto e a gente conta com a sua participação. Deixa a sua pergunta, faça o seu comentário, fique à vontade para interagir com a gente. Até já! Eu tenho um recado para você que está sempre visitando a nossa igreja. Temos percebido que muita gente nova está vindo aos cultos presenciais. Já se sente parte da IPP, mas ainda não regularizou a sua situação junto à igreja. Se você quer se tornar membro efetivo, fique atento. Envie o quanto antes um e-mail com o assunto Quero Ser Novo Membro para secretaria@ippinheiros.org.br. Vamos responder com todo o carinho e repassar todas as orientações necessárias para que você possa ser recebido como membro, participar dos nossos ministérios e se envolver ainda mais com a nossa vida em comunidade. Igreja Presbiteriana de Pinheiros, a sua grande igreja missionária. É tempo de crescer em conhecimento do nosso Deus. O programa Sã Doutrina faz você se sentir em sala de aula com o pastor Nilson Júnior. O Sã Doutrina é o programa da Igreja Presbiteriana de Pinheiros que oferece a você gratuitamente um curso de teologia reformada. Pegue o seu caderno e aprenda sobre teologia bíblica, teologia sistemática e doutrinas bíblicas. Para você alargar o seu conhecimento e aprofundar também o seu conhecimento sobre o Senhor Jesus Cristo. Toda quinta-feira, 9h30 da noite, aqui na IPP TV, a sua TV missionária. Você já conhece a Rádio Pinheiros? Louvores, Isso eras a palavra, com Deus o Altíssimo. programas ao vivo da IPP TV e devocionais para sua edificação. Procure por Rádio Pinheiros. Baixe o aplicativo grátis nas lojas Android ou iOS e tenha na palma da sua mão conteúdo cristão reformado de qualidade 24 horas por dia. Rádio Pinheiros, a sua rádio missionária. Estamos de volta ao último bloco do nosso Notícias do Bem desta quinta-feira. Que bom que você continua com a gente aqui na IPP TV, a sua TV missionária. Dá tempo ainda de você participar e dá tempo de você se inscrever no nosso canal também, né, Tainá? Dá tempo aqui, ó. Agora que é hora de também participar, né? Vamos para a nossa conversa franca, né? Nosso último bate-papo logo mais. Então é o momento de conversar e o assunto é muito bom. Com certeza. Então participe, deixe sua mensagem. Antes, a gente vai ver mais um lançamento que a Editora Ezion tem para você. Uma obra muito especial para você que quer estudar a Bíblia. Confira. Você deseja estudar a Palavra de Deus com profundidade? A coleção de comentários expositivos do reverendo Hernandes Dias Lopes, composta por 37 livros da Bíblia, vai te ajudar no entendimento das Escrituras. E esta coleção não é útil apenas para teólogos. Sua abordagem pastoral possibilita a estudantes, pastores e leigos amplo acesso à riqueza do texto bíblico. O material foi escrito para todos aqueles que desejam crescer em conhecimento de Deus, se dedicando ao estudo da sua palavra. Aproveite os últimos dias para comprar o seu box completo com 55% de desconto. Acesse o site editoraezion.com.br e garanta já o seu. Ezion, a sua editora missionária. Muito bem, entra lá então, www.editorezion.com.br. Antes da gente seguir, só quero ler um recadinho da Odilene, que está encantada com a IPP TV, que Deus Bacana, continue Odilene. abençoando o projeto. E, claro, da Luciana Damasceno. Oi, Tainá, oi, Roberto. Eu quero agradecer pelo carinho de todos. Beijos da Anne e Sofia no coração de cada um. E da Lídia Dickel também. Boa, a Anne esteve participando, foi aniversário dela, né? Ela quis, como presente, conhecer a IPP TV. Ela esteve ontem aqui com a gente, uma fofa. Beijo pra você. Muito bom. E a Amália, que Deus abençoe a vida de todos. E a Delpa colocou, o que é ódio do bem? E desrespeito às pessoas ou discorda das opiniões deles.
É Nossa, complicado esse tema, mas agora, vamos para então, ele. vamos lá. Vamos lá, vamos falar sobre liberdade de expressão e vamos falar sobre manifestações de ódio. Qual é a diferença entre uma coisa e outra? Afinal de contas, esse tema está cada vez mais na moda e a gente tem visto cada vez mais situações diante da gente e muitas vezes com a gente também, né? Exatamente. O problema é assim, até onde vai o meu direito de opinar e o que é opinião e o que é discurso de ódio. Acho que esse talvez seja o ponto principal. Quem está com a gente para falar sobre esse assunto ao vivo é a advogada, a doutora Érica Salles. Doutora Érica, seja bem-vinda ao Notícias do Bem. Obrigado por atender o nosso convite para falar desse tema que não é fácil, né? A gente já parte do princípio de que ele é polêmico já da sua partida, mas é isso. Existe finalmente um limite entre liberdade de expressão e discurso de ódio? Boa tarde a todos. Mais uma vez eu gostaria de agradecer a oportunidade de conversar com vocês sobre um tema tão relevante, né? Às vezes as pessoas elas confundem um pouco, então é bom deixar bem claro certas questões. Bom, antes de entrar na nossa temática, né, que é se existe um limite para o direito à liberdade de expressão, eu gosto, quando estou tratando de direito constitucional, de conceituar. A partir do conceito a gente consegue extrair várias coisas. O que é o direito à liberdade de expressão? Direito à liberdade de expressão é quando o indivíduo ele tem a oportunidade de externalizar, de expressar suas opiniões sobre determinados assuntos. Então, não importando se o outro vai discordar ou não, ele tem essa faculdade de expressar aquilo que ele considera ser o certo. Então, é um direito constitucional previsto lá no artigo 5º da Constituição, está ao lado de vários outros direitos fundamentais. Então, dada a relevância do direito à liberdade de expressão, ele tem um espaço, né? Ele tem um espaço lá na Declaração Universal dos Direitos Humanos, que estabelece, né, direitos e liberdades fundamentais dos indivíduos. Então, é um direito muito relevante. Aí a gente entra na questão mesmo, no nosso tema. Existe um limite à liberdade de expressão? Sim, a resposta é sim. Com certeza existe. Em especial quando ele ferir, né, outros direitos, outras garantias fundamentais de outras pessoas. Em outras palavras, ter liberdade de expressão não quer dizer que você vai ferir, ofender o direito do outro. Tem um ditado que eu gosto muito, que é: o meu direito, ele termina quando começa o seu. Então, isso é muito importante deixar isso delimitado de primeiro momento. E quando chega no ponto de ferir, de machucar, de invadir o espaço do outro, quais são os caminhos que podem ser tomados ali dentro da lei ainda, né? Isso. Vamos lá. A liberdade de expressão não pode ser utilizada como desculpa para a prática de nenhuma atividade ilícita. Então, como é o caso dos discursos que incitam a violência contra a mulher, discursos de ódio, né, contra as minorias. Nós temos também aí difamação, calúnia, injúria. Isso aí é um limite para a sua liberdade de expressão. Calúnia é quando você imputa um fato criminoso a alguém, a difamação é quando você ofende a dignidade. Então, nós temos aí vários limites legais, dentro da esfera legal, para o direito à liberdade de expressão. Hoje, com o avanço da internet, nós temos aí vários influenciadores digitais, mas a gente tem que entender que tudo que a gente fala, a gente tem consequências. Então, tem consequências tanto positivas quanto negativas. Então, na esfera legal, tem providências que podem ser tomadas, principalmente em relação aos crimes contra a honra, que são esses crimes de calúnia, injúria e difamação. Então, providências legais que podem ser tomadas nesses casos. Tá certo. E a senhora citou um ponto muito importante, que é a internet, né? A internet, ao contrário do que muita gente pensa, já deixou de ser um território livre e sem responsabilizações, né? A internet hoje gera responsabilidade também, né? Com certeza. A internet, ela tem uma imagem de terra de ninguém, mas nós sabemos que tudo que é feito na internet, ele é como se fosse nós estivéssemos aqui no ambiente offline. É a mesma coisa. Na internet, a gente só replica, leva o direito para a esfera da internet, né? Então, o direito à liberdade de expressão é vedado o anonimato. Então, você pode falar, mostrando o seu rosto, encarando as consequências daquilo que você está dizendo. Então, esses influenciadores digitais, por exemplo, nós temos aí vários casos midiáticos aí, tivemos um recente aí de um influenciador, né, de um entrevistador, de um podcast muito famoso,
que vai ser responsabilizado por falar, por incitar um discurso de ódio, por ferir aí, ultrapassar os limites do direito à liberdade de expressão. Doutora, uma pergunta. Sabemos que quando a gente vai falar sobre alguma coisa ou denunciar, a gente tem que levantar provas, né? E apesar da internet dar essa falsa liberdade, né? Essa sensação de liberdade, essa impressão de impunidade, é onde a gente tem que tomar muito cuidado, né? Porque hoje são diversas mensagens que a gente recebe pelo WhatsApp, são vídeos, notícias o tempo todo. Todo mundo hoje é um comunicador ali, basicamente, noticiando e compartilhando o tempo todo uma informação. O que é o ponto principal que a gente tem que entender quando a gente quer compartilhar uma informação, como aconteceu com esse comunicador ou com qualquer outra pessoa? É a gente entender que, apesar da gente ter uma informação, a gente tem que tomar o cuidado, precisa de provas, mesmo para compartilhar, mesmo para comentar. Qual que é o ponto principal quando a gente está num campo tão aberto que nem a internet? Eu costumo dizer que é o seguinte, como a gente vive em sociedade, a gente tem que buscar a harmonia. E estar sempre atento a declarações que possam ofender a origem, o estilo de vida ou de outros indivíduos. Então, é muito cuidado ao que se diz, porque você vai ter consequências, como eu disse, consequências tanto positivas quanto consequências negativas. Então, sabendo desse limite, nós temos uma limitação aí, né, ao direito. Nenhum direito fundamental ele é absoluto, nem o direito à vida. Muitas pessoas acham que o direito à vida ele é absoluto, ele não é. Nós temos uma previsão constitucional que, caso houvesse uma guerra declarada, poderia ter a possibilidade de ter pena de morte. Então, nem o direito à vida é absoluto. O direito à liberdade de expressão não seria diferente. Então, ter bastante cautela ao que se divulga, ao que se propaga, principalmente no meio virtual, que é um meio totalmente difundido, né? Você recebe uma mensagem agora, ela é replicada várias milhões de vezes. Então, tem muita cautela ao que se diz. Caso você sofra algum tipo de ofensa aos direitos à dignidade, você procure um profissional habilitado que vai te dar um suporte técnico, um advogado, especialista na área, para te dar um suporte técnico e uma orientação a qual caminho deva seguir nesses casos. A gente pensa muito em cometer o crime, mas ser vítima de um crime, por exemplo, um crime contra a honra, seria esses limites aí à liberdade de expressão, que são os crimes de calúnia, injúria e difamação, que são de ação penal pública-privada, é bom deixar claro também. Então, caso você seja vítima, o Estado ele não é detentor da responsabilidade ele vai processar, vai investigar e processar. Porém, você tem que levar essa notícia até ele. Então, é muito importante tomar muito cuidado com o que se diz na internet, fora da internet. E caso você se sinta, né, vítima de um crime contra a honra, por exemplo, procurar um profissional habilitado, um profissional especialista na área, para te dar a melhor orientação no caso. Tá certo. E é importante a gente lembrar, né, da importância também, né, por outro lado, da manutenção da liberdade de expressão. Porque durante muito tempo não se pôde falar muita coisa em muitos lugares. E a gente não está falando só do Brasil, não. A gente está falando de várias situações no mundo. E, aliás, existem países onde a liberdade de expressão ela é completamente comprometida, né, doutora? Então, assim, a gente precisa tratar com responsabilidade a liberdade de expressão, até porque ela é muito importante para nós no dia a dia, quando nós a usamos com responsabilidade, né? Com certeza. Nós temos aí no Brasil um contexto histórico de uma época ditatorial, onde o nosso direito à liberdade de expressão ele foi cerceado durante mais de 20 anos. Então, tendo consequência, as pessoas pagando com a vida, exercer o direito à liberdade de expressão, a pessoa tem que pagar com a vida, torturas. Nós temos aí a época da ditadura militar, para quem não tem esse contexto histórico mais claro, mas nós tivemos aí mais de 20 anos onde esse direito e vários outros foram cerceados. Então, a gente, como detentores desses direitos, a gente tem que ter muita responsabilidade, não só com o direito à liberdade de expressão, mas com todos os direitos fundamentais que nos são garantidos. Então, utilizá-los com inteligência e responsabilidade. E, claro, não deixar de defender aquilo que acredita, desde que respeitando não ofenda a lei, o né? direito do outro. Acho que o ponto é
O ponto é essa legalidade, vamos dizer assim, né? Isso é muito claro na lei, né, doutora? É muito claro. Nós temos aí no direito administrativo uma forma de lidar e quando olhamos para o indivíduo, tudo nos é permitido que não seja vedado. Então, você ter consciência daquilo que você está dizendo, né? Consciência que vai ser responsabilizado por aquilo, ter muito cuidado, responsabilidade, eu acredito que seja senso, responsabilidade e inteligência. Nós temos que preservar esse direito tão importante que nós temos e exercê-lo da melhor maneira possível. Tá. Ó, tem um comentário da Delva, ela colocou aqui, ó. É verdade, na verdade ela reforça, né, essa informação. Temos que ficar atentos a compartilhar sem ter certeza daquilo que vamos passar adiante, né? Muitas vezes a gente compartilha sem checar, quer dizer, a gente precisa ter esse hábito, né, de checar uma informação, por exemplo, que a gente recebe, sei lá, de que fonte, mas a gente até já falou sobre isso aqui, inclusive no Notícias do Bem, né? A gente precisa checar em fontes confiáveis para ver se aquilo realmente é verdade, porque a gente corre o risco de estar compartilhando alguma coisa que também não é verdadeira, infelizmente, né? Tem gente que espalha mentiras aí sobre outras pessoas. Nesse governo, especialmente, nós tivemos muitas notícias das fake news, né? São as notícias falsas que foram replicadas aí. Então, ter muito cuidado com o que você replica, com o que você recebe e sai divulgando também. Tentar verificar ao máximo a veracidade daquela informação, pois é uma responsabilidade muito grande. Nós temos aí o direito ele é posto, nós temos que exercê-lo da melhor maneira possível, com muito senso de responsabilidade e muita inteligência. Nós temos que ser inteligentes. É um direito muito importante, nós temos que cuidar, preservá-lo. E aí, quando a gente replica, a gente fica com a responsabilidade também, né? É bom lembrar disso, né? Eu recebi aqui, passei adiante só. Toda informação que é propagada, que não é verídica, você pode incorrer em sanções criminais, com certeza. Administrativas e criminais, com certeza. Ainda que você só esteja fazendo... Compartilhando, só no fluxo. Só compartilhando no fluxo ali, né? Ainda assim, você é responsável, com certeza. Muito bom. Para a gente já caminhar, assim, eu gostaria que você deixasse seus contatos. Mas antes, assim, só aquela mensagem final mesmo, para a gente... É importante a gente manter a nossa opinião, é importante a gente ter isso muito certo, mas da gente saber conversar, saber dialogar, saber discutir, né? Porque discutir existe uma grande diferença, né? Você saber discutir um assunto sem ser uma discussão, né? Isso é fundamental, equilíbrio, né? Ter o equilíbrio, né? Aquela mensagem... Com certeza, com certeza. Como eu disse, para que a gente viva bem em sociedade, é necessário que a gente entenda que a gente tem responsabilidade pelos nossos atos, por aquilo que a gente diz, por aquilo que a gente faz. Então, é necessário que a gente conheça esse limite. Esse limite, ele existe. Ele não é um direito que é absoluto. Então, ele tem vedações, ele tem limites que devem ser seguidos. Você vai ser responsabilizado, possivelmente você vai ser responsabilizado ao atingir o direito do outro, ao ferir o direito do outro. Então, ter muito cuidado ao que é replicado, ao que você diz, ao que você fala. Nós temos um direito muito importante, a liberdade de expressão. Eu só estou falando aqui sobre esse assunto porque nós temos o direito adquirido à liberdade de expressão. Então, senão, não estaria conversando sobre esse assunto, discutindo esse assunto. Então, é um direito muito importante, nós temos que ter cuidado, muita cautela, senso, inteligência e muita responsabilidade. Essa mensagem, que se todo mundo entender isso, nós já conseguimos um avanço muito grande. Mas com certeza, a gente espera que todos entendam, né? Que todos não só entendam, como façam também, né? Doutora, seus contatos, então, para quem quiser conhecer mais a respeito do seu trabalho. Com certeza, eu vou deixar o meu Instagram, lá eu compartilho a minha rotina profissional, compartilho conteúdos da minha área, Érica Salles ADV. Então, caso vocês queiram acompanhar, lá eu deixo também o canal aberto para perguntas, caso vocês tenham alguma dúvida sobre esse assunto ou qualquer outro assunto na minha área, eu estou à disposição. E é isso. Muito obrigada novamente pela oportunidade. Sempre é bom a gente discutir assuntos de tamanha relevância
Então, eu agradeço novamente a oportunidade de conversar aí com vocês. Tá certo, doutora. Muito obrigado pela sua participação. Então, hoje é quinta-feira, já dá para dar bom fim de semana. Então, até a próxima. Muito obrigada, até mais. Até. Tá certo, doutora Érica participando com a gente aqui, falando sobre liberdade de expressão. E o Notícias do Bem finaliza com essa conversa tão especial e tão importante. Lembrando que o nosso encontro é de segunda a sexta, sempre às 11h30 da manhã, com horário alternativo, às 6h30 da tarde. E você pode ver e rever uma entrevista como essa e tantas outras e todos os programas do canal, no canal IPP Play. Muito fácil, né? Entre aí youtube.com/IPPplay, acesse o canal, curta os vídeos, se inscreva também lá no IPP Play, acione o sininho para receber todas as notificações e não se esqueça de se inscrever aqui no IP Pinheiros para a gente chegar a 1 milhão ali. A gente conta com a sua participação. Amanhã, 11h30 da manhã, tem mais Notícias do Bem para você. Ao vivo, a gente se encontra aqui. Tchau. Tchau.